incomodar bastante e que vem incomodar cada um de nós. Que é relevante e eu sei que o Senhor chamou cada um de nós a propósito e que nós possamos realmente honrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. É isso que eu quero te pedir, Senhor, eu te implorar, em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito, o tema é anunciando o reino com o poder de Deus. Esse é o tema da nossa convenção. Eu estou um pouquinho, assim, fora de uma igreja, e eu queria saber qual o motivo desse tema, anunciando o reino com o poder de Deus. E aí eu fui perguntar para uma irmã da MCA, e ela disse que é um processo de continuidade. Parece que o ano passado foi transformados pelo poder de Deus, né? E agora anunciando o reino com o poder de Deus. Interessante, há uma sequência, e só pode anunciar o reino de Deus, de fato e de direito, quem foi transformado. Sem a transformação, não vai anunciar o reino de Deus com o poder de Deus. Não vai acontecer. E eu fiquei me perguntando, e aqui diz mais, depois o texto é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu fiquei assim me questionando, Bom, como que isso funciona? Como funciona na minha vida? E o primeiro questionamento que eu queria compartilhar com as irmãs, com os irmãos, se os irmãos quiserem participar, vai ser um favor, que aí tem uma interação. Quando você lê este versículo, como isso de fato reflete na sua vida? Quando você fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso reflete? Sabe por quê? Estou perguntando. Porque a gente, isso aqui faz parte do Pai Nosso. E a gente, alguns, eu, minha esposa, a gente aprendeu isso e repetia isso constantemente, automaticamente, nem refletia exatamente cada versículo, cada palavra. Mas hoje, o que isso representa? Quando você lê, o que reflete na sua vida? O que acontece aí? Quando você fala isso, você está falando com uma pessoa: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como isso reflete na sua vida? Porque é uma palavra meio assim, exige de nós, Não exige? Porque diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui está exigindo de nós que a vontade de Deus se manifeste através de nós. Eu estava pensando em cantar o hino lá, Reina em mim, mas nem sabia que tinha cantado. Disse que eu estava orando, acho que eu fui para outra esfera, porque eu não vi cantando, não ouvi cantando. Bom, irmãos, alguém pode dizer alguma coisa? Irmã Vani, que a senhora que é presidente, dá o pontapé inicial, por favor. Me ajuda aí, irmã. Alguém quer ajudar? Fala, Maria José. Ninguém quer me ajudar, Bom, acabou minha mensagem. Dependia da resposta dos irmãos. Outra coisa que faz a gente refletir é assim: como anunciar o reino de Deus, como anunciar o reino no poder de Deus. Como a gente vai fazer isso?
Uma coisa que tem muito me incomodado, assim, demais, é o momento que nós vivemos. Cada vez é uma coisa, é outra coisa. A gente já não sabe mais, né? O negócio está terrível. Uma hora você come carne com papelão, né? Leite não sei com o quê, não sei. Tá horrível, né? O negócio está tremendo. Assim, roubalheira, né? De todo nível. Roubalheira internacional. Aí você fica escutando algumas coisas, o pessoal fala assim, por que como chama o cara lá da Odebrecht, que está delatando tudo, eu não lembro agora, fugiu. A gente vê tanto, né? Eu falo, mas também que moral, né, ele tem para falar, né? Para deletar os outros. Se mundialmente ele fez tramóia, né? Ele buscou dinheiro em todo lugar. E eu fico pensando assim, né? Como anunciar o reino no poder de Deus? Outra coisa que me incomoda é que você liga a televisão, nos programas de evangelho, e ali tem uma fala, né, mais constante, que é a fala da cura, que é a fala da prosperidade, e vai girando em torno disso, né? O pessoal que faz a ceia, vende né? Se você tomar ceia, vende. Bom, tem um montão de coisa aí, né? Aí eu fico me pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que esse é o evangelho que nós temos que empregar? É por aí que nós devemos caminhar? Agora eu fico pensando assim, será que Jesus veio ao mundo para curar? Para dar um bom emprego, né? Para dar prosperidade? Foi esse o plano de Deus? Então, se não foi esse, por que isso não é tão enfatizado? Porque não dá retorno financeiro? Porque, na verdade, lógico que a gente quer ser curado, eu quero ver minha filha curada, andando, a gente quer isso, quer um bom emprego, mas é isso que vale a pena? Qual é o negócio que está deixando a gente assim, indignado? É o caráter, irmãos. É o caráter das pessoas, é horrível. Você não tem mais quem confiar. De repente você confia, não é mais aquele, não é aquilo que você pensava. E Jesus morreu naquela cruz, irmão. Morreu para transformar cada um de nós no poder dele. De tornar uma nova pessoa, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que entra no contexto e muda aquele contexto. Isso deixa a gente a pensar. Nós somos 30 milhões de evangélicos ou mais. Qual a diferença que nós temos feito? Nós estamos interferindo no contexto. Pessoas evangélicas, cristãos, entre aspas, que estão no congresso, estão dando bom testemunho. Ou não? Estão sendo transformados pelo poder do Senhor para interagir naquele meio e mudar esse estado de coisa. Muito pelo contrário, irmão, né? O Cunha, por exemplo, é tido como evangélico. E tantos outros, não é? Tantos outros. Então, alguma coisa tem que ser feita. Uma coisa tem que incomodar cada um de nós. Tem que me incomodar. E como a gente vai fazer isso? É no poder de Deus. Agora, por outro lado, por que a gente não tem interferido tanto? Eu até comentei com a minha esposa, antes desse texto, viu, irmão, antes de me convidar. Eu pensei assim, puxa vida, hoje as igrejas no Brasil, os pastores, de um modo geral, são melhores preparados, certo? Faculdade teológica, né? Faz mestrado, né? Doutorado. A gente tem a oportunidade de participar de vários congressos, né? Tem congresso vários aí. A gente tem a oportunidade de vir pregadores, e agora mais do que nunca, né? Você pega lá no YouTube, você vê pregação de todo quanto é pastores. Pô, se a gente tem tudo isso, nós somos melhores preparados, o que está acontecendo que a gente não tem interferido tanto?
Às vezes tem na igreja local. Porque às vezes a igreja não cresce, né? Não estou falando aqui, pelo amor de Deus. Mas por que, de um modo geral, as igrejas não crescem? Né? O que está pegando? É uma coisa que a gente tem que refletir. A gente foi transformado. O primeiro questionamento é: nós somos transformados? Irmãos, nesse período eu tenho visitado a igreja. Já fui na Assembleia de Deus, presbiteriana, né? A gente vai olhando. Sabe o que me mexe mais comigo? É quando eu entro numa igreja, eu sou bem recebido, né? Então você vem, um te cumprimenta, outro vem, senta do seu lado. Fala: nossa, essa igreja é amorosa. Lógico que não pode ser uma coisa só de aparências, tem que ser de fato e de verdade. Lógico que você vai ver isso continuando na igreja, né? Mas é isso que a primeiro momento que toca assim, quando eu vejo união das pessoas, te recebendo, vendo eu te cumprimentar, todo mundo passa, anuncia. Uma vez eu fui numa igreja, me anunciaram 3 vezes. 3 vezes. Foi na Assembleia de Deus, né? Eu cheguei, me pediram não, aí me anunciaram. Passou um minutinho, anunciaram. Por último foi o pastor. E eu estava de jeans, tênis, né? Camisa polo. Aí o pastor falou: vem aqui na frente, senta aqui para nós. Não, mas senta, faz questão. Eu falei: meu Deus, né? E fui lá, quebrando, né, aquele contexto de gravata. Tá? Falei: nossa. Mas eu falei: poxa, os caras me trataram, né, com carinho. Então, como que a gente vai fazer para a gente anunciar esse reino de Deus no poder dele? Isso é para a gente, irmãos, refletir, né? Eu peguei um personagem da Bíblia para pensar. Um deles que eu pensei foi Pedro, né? Bom, quem era Pedro? Alguma coisa do Pedro eu posso falar, porque eu fiquei 2 meses lá no litoral, né? Pedro é um caiçara, né? Como que é um caiçara? De gravata ele não anda, não é verdade? É um cara normalmente simples. Chega a ser às vezes rústico, né? E Pedro era um pescador, era mais ou menos assim, né? Era um cara autêntico, né? Não pensava muito para falar, né? O que vinha na cabeça ele falava. Pelo menos ele é transparente, até algumas posições negativas, mas ele era transparente, falava o que pensava, questionava quando tinha alguma coisa que ele não entendia, e logo em seguida ele questionava. Quando o Senhor Jesus falou que ia morrer, né, depois do 3º dia iria ressuscitar, um dado momento ele falou: não, isso não vai acontecer. Aí o Senhor repreendeu. Eu fico imaginando se a gente faz isso hoje. Arreda de mim, né? Arreda de mim, Satanás, né? Já pensou uma pessoa chegar perto de você, falar alguma coisa, falar: arreda de mim, Satanás, né? Mas Pedro era uma pessoa extremamente que questionava muito. E semelhantemente, somos assim. Outra coisa que Pedro, ele se achava autossuficiente, né? Ou forte. Quando Jesus estava lá em Marcos, próximo do final do ministério terreno, o Senhor novamente fala, né, que vai partir, no 3º dia ressuscitar, né? Ele fala: não, eu não vou deixar. Isso jamais vai acontecer. Eu estando aqui, jamais vai acontecer, né? Chegou a ser arrogante, né? Eles podem te negar, mas eu não. Se necessário for, até vou morrer contigo. De nenhum modo eu vou te negar. Estou falando aqui de Pedro, e muitas vezes esse tipo de comportamento a gente tem.
A gente acaba mais confiando no nosso eu, naquilo que nós somos, que às vezes no poder de Deus. E quando Jesus foi preso, ele pegou e cortou a orelha do servo. Né? Quer dizer, ele achava que pelo poder dele, pela forma dele, ele podia mudar a situação. Pedro era essa pessoa. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também quem somos nós. Porque o reino de Deus, ele se manifesta através de cada um de nós. Tem algumas coisas no nosso comportamento, no nosso coração, ódio, rancor, falta de perdão. É triste às vezes a gente ouvir que pessoas ainda estão com raiva, não perdoam a outra. Né? No meio desse contexto que nós vivemos. Né? Tem pessoas que se acham melhores que as outras pessoas. Então, quer dizer, ainda está lidando no seu eu. E tem um versículo na Bíblia que é Filipenses 2:20, né? Não é isso? Agora, não sou eu mais, e Cristo vive em mim. Verdade? Ou é mais uma fala? É mais uma fala ou é verdade? É Cristo que fala ao seu coração? É Cristo que vive? Quando você fala, quando você reage, você está externando Cristo. Quando você é grosseiro, áspero, afronta. Quer dizer, esse viver que você vive é Cristo? É Cristo. Agora não sou eu mais que vive. Sim, Cristo vive em mim. Olha que responsabilidade nós temos. Dizer que é cristão, primeiro se ele reina. Se ele reina, ele está vivendo. Agora você está vivendo Cristo no seu dia a dia. Outra coisa que a gente pode aprender aqui com Pedro é que a gente às vezes se acha extremamente poderoso, pode fazer tudo, do meu jeito é o melhor. Só que quando Jesus chamou lá no Jardim das Oliveiras, falou: vamos orar comigo? E por 3 vezes o Senhor chamou a atenção de Pedro. Sabe por quê? Está dormindo. Ou ele dormiu para orar. Pô, você não consegue nem orar. Como é que ele vai pregar aqui no poder de Deus? E não foi uma vez, o Senhor foi 3 vezes, e as 3 vezes Pedro estava dormindo. E não estava sozinho. Normalmente quem estava junto com Pedro? João e Tiago. Quer dizer, se Jesus chamou eles para estarem ali, é que queria alguém apoiando, pelo menos em oração. Isso é uma coisa também terrível. Às vezes você não tem às vezes das pessoas no seu convívio de oração, nem orar por você. Às vezes você some do contexto, aí ninguém vai lá, eu senti no coração de orar por você. Sentir, Deus tocou no meu coração. Eu vi isso daí 2 vezes na minha vida. E uma irmã chamada Zilda, ela foi 2 vezes, né, Zilda? E em casa falou: senti o desejo de orar por vocês. Isso é tremendo. Quando a gente tem essa experiência, é muito legal. Outra coisa, que aquele Pedro, todo dono de si, quando Jesus foi preso, ele negou 3 vezes o Senhor. E não negou com um oficial lá, com uma mulher. Uma mulher. Apesar que às vezes a mulher é mais pior que um oficial, né? Cadê? Mas ele negou 3 vezes. 3 vezes. Como que ele poderia, em sã consciência, pregar o Evangelho no poder de Deus? Como? Mas, lá em Atos 2, depois que o Senhor Jesus partiu,
Depois que o Senhor chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Eu acho que a pergunta também que cabe aqui hoje é essa pergunta. Você ama o Senhor? Você é muito preocupado em não magoar o coração de Deus? Porque na palavra de Deus fala assim que a gente não deve entristecer o quê? O Espírito Santo. Como está a sua relação com Deus? Você se arrepende de fato e de verdade, né? E pede perdão a Deus, você continua, né? Assim, acalentando no seu coração. É uma coisa que a gente precisa estar pensando. Você está pregando no poder de Deus? A fala aí é para pastor ou é para todo mundo? Essa divisa, todo mundo, não é? Não é para pastor, é para todo mundo. Então o Senhor chama Pedro e fala assim: você me ama? Por 3 vezes, né? E ele chegou: te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. E depois da morte do Senhor, quando ele estava lá no dia de Pentecoste, em Atos 2, no versículo 4, diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Agora, o Senhor fez tudo aquilo com Pedro, está registrado na história, para transformar Pedro pelo poder do Espírito Santo, e ele, cheio do Espírito Santo, vai mudar radicalmente a atitude dele. Ele vai ser um cara diferente. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Que a partir do momento que você tem o Espírito Santo, de fato e de verdade, que haja uma transformação. E aí, no meio do povo, ainda no 2,14, eu peguei alguns versículos. Diz assim: no meio da multidão, Pedro se levanta na ousadia. Olha, pouco tempo atrás ele negou Jesus. Agora, no meio de uma multidão enorme, ele então, diz assim o versículo: então, ele se levantou. Então se levantou Pedro com os 11, ergueu a voz, advertiu nesses termos: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não são embriagados, como viste, vinde pensando, sendo essa a 3ª hora. Mas o que correu foi dito por intermédio de Joel. Então ele vai lá do texto de Joel. E depois, irmãos, ele diz assim no 22: varão israelita, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos viste. Sendo esse entregue pelo determinado signo e presciência de Deus, vós mataste, crucificando por mãos de iníquos. Agora imagine você. Pedro teria essa ousadia no templo? Não. Tinha essa ousadia no meio do povo? Não. Mas agora ele tem uma coisa fundamental. O que é? Ele está cheio do poder do Espírito Santo. Eu acho que tudo é importante. Mais importante na questão do ministério é você estar cheio de quê? Do poder do Espírito Santo. Ele falou: vocês mataram. A gente tem coragem agora de chegar ali na Praça da Sé, né, reunir todo mundo, falar, ou se não, melhor, acho que é melhor esse. Lá em Brasília, no meio de todo mundo, falar: olha, vocês mataram Jesus, né? Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Vocês estão negando Cristo, vocês mataram Cristo. Ele fez isso, Pedro.
Um homem de coragem, não teve medo, foi destemido. E a gente às vezes tem medo de falar. Eu achei interessante uma vez, pouco tempo, eu estou agora vendendo empreendimento imobiliário, e a gente entrega alguns folhetos. Aí estava conversando com uma pessoa, e ela evangélica, e do lado assim, tinha uma pessoa que fuma, né? Ela conversando, daqui a pouco olhou para a moça e falou assim, você fuma? Fumo. Você quer parar? Eu pergunto se você quer parar. Eu quero. Quer parar mesmo? Pegou, pôs a mão em cima da moça. Orou, Senhor, repreende-se. Meu Deus, né? Que ousadia, né? Que ousadia que essa moça teve. E ela é extremamente simpática. A forma como ela interagiu com aquela moça, não foi agressiva, a moça aceitou. Achei uma assim, coisa tremenda. A gente tem feito isso? Não, a gente está inibido. Pode achar que é careta, né? Que não é bem assim, mas ela fez isso. Essa ousadia. Eu acho que está faltando essa ousadia no nosso meio. Então ele teve essa coragem, né? No 22, no 23, também ele fala a mesma coisa. E no qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Por que também Jesus ressuscitou? Porque não tinha o quê? Pecado, não é isso? Jesus na cruz do Calvário venceu o quê? O pecado. E Paulo, no seu evangelho de Paulo, o sonho de Paulo é ressuscitar, para ele ter convicção que ele agradou a Deus, né? Já a gente parou para pensar se nós vamos ressuscitar mesmo, né? Aparentemente sim, mas e lá no coração, né? Agora, Pedro passou pelo crivo lá de Pilatos e ele foi aprovado, porque Pilatos chegou e falou, mas não vejo crime nenhum nesse homem. Nenhum. Então a gente vê que Pedro está tendo aqui uma grande transformação. Agora, irmãos, ele prega ali, naquele lugar. Antes disso, quando ele estava pregando, no 4,13 diz assim, a verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiravam-se, reconheceram que havia eles estado com Jesus. Pedro estava falando com tanta ousadia, com tanta coragem, mesmo ele sendo um homem letrado, inculto, eles reconheceram que esse Pedro andou com quem? Com Jesus. Né? Esse reconhecimento nós temos tido, porque ele lá anda com Jesus. E na primeira pregação que ele fez, quantas pessoas se converteram? 3.500. 3.500. E é diferente, irmãos. Lá fazia apelo. Fazia apelo? Não tinha apelo. Sabe aqueles apelos que a gente faz, insiste, né? Às vezes dá uma colocada até na pessoa que está aí na parede, né? Sabe como que acontecia a conversão? O pessoal ficava tão tocado pela mensagem, reconhecia que era um pecador de fato e de verdade. Eles perguntavam assim, o que eu devo fazer? Como que eu saio dessa? Se arrependa e seja batizado. Se arrepende e seja o quê? Batizado. Pregar no poder é isso, é você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Agora, para você ser deixado, levado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que ser transformado por esse Deus. Senão, não vai acontecer lá. 3.500 pessoas. Depois ele fez uma segunda pregação, já no templo,
já no templo. Ele pregou para a multidão, depois também pregou no templo. E aí o número de pessoas foi para quê? 5.000. Gozado que no texto eu não tinha reparado isso. Dessa vez me chamou a atenção. Porque e aí houve aumento de 5.000 homens. 5.000 homens. Né? Olha o que acontece. Olha o que acontece quando a gente está cheio de Espírito Santo. Quando a gente prega o reino de Deus. Outra, se Deus realmente reina em cada um de nós. Porque o reino de Deus é aqui e agora. Ainda não. Está certo? Está certo essa colocação? É aqui e agora, ainda. É uma tensão. Nós já estamos aqui para representar o reino de Deus, mas ainda não é. Quando o Senhor vier nos buscar. Então já é, mas ainda não. Tem essa tensão. E o Senhor veio aqui, o Senhor Jesus, veio aqui para destruir as obras de Satanás. A missão de Jesus foi essa. Ele cura, ele pode curar? Pode. Ele pode fazer tudo? Pode. Mas a missão dele foi destruir a obra de Satanás. Porque é o seguinte, quando ele curava, era para mostrar para aquele pessoal, como Pedro falou na pregação, que fez prodígio, para mostrar que ele tinha poder para isso. Que ele tinha poder para isso. Mas não era essa a missão. Porque senão a gente vai pensar o seguinte, Jesus discriminava as pessoas. Porque no tanque de Betesda tinha uma reunião de pessoas miseráveis. Não tinha? Não tinha? E ele chega lá, só cura uma pessoa. Por que ele fez isso? Então discriminou todos os outros que estavam doentes. Talvez tinha gente que é pior que aquele paralítico. Na verdade, aquela cura foi mais para os outros que estavam sãos do que para o paralítico. Porque aquele homem, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, quando eu pergunto, o que queres que eu te faça? Né? A gente pode assim, funcionado pela emoção, eu quero curar, eu quero andar. Mas o que o homem respondeu? Ó Senhor, toda vez que o anjo vem aqui, eu não consigo chegar lá, porque sempre entra alguém na minha frente. Agora eu fico pensando, não tinha gente naquele meio que podia colocar paralítico? Tinha ou não tinha? Os outros, possivelmente, só tinha gente pobre. Não, podia ter rico. Mas tinha um servo lá, vamos pôr ele aqui. Mas ninguém se incomodou com aquele homem. Foi uma diferença total. Total. 38 anos, não sei quantos anos ele ficou naquele banco. Mas as pessoas eram indiferentes com o problema. Aí eu acho que aquela cura lá não foi para o homem, foi para aquelas pessoas que estavam vendo lá. Isso que ele sentiu mais. Eu estou aqui, ninguém me coloca, toda vez que eu vou já tem outro no meu lugar. Né? Se tivesse no Brasil agora, aí seria preferencial, né? Mais ou menos. Porque o preferencial no Brasil é o seguinte, eles põem cadeira e fica um montão de idoso lá, esperando, mesma coisa, né? Então não é preferencial. Eu entendo preferencial, você ter preferência, né? Aí vou só terminar aqui com o texto de Marcos, que está no capítulo 1, a partir do versículo 21. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como quem tem autoridade, e não como os escribas. Qual a diferença aqui, autoridade e não como os escribas? Alguém quer falar? Porque se pegar o Mateus 23, os caras eram só de falar. Mas na hora de fazer, nada. Né? Na hora de fazer, nada. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o que bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Em Marcos, era uma das primeiro milagre que Jesus faz.
ou primeira intervenção. A ideia que acaba passando é dizendo o seguinte: Satanás, acabou a farra. Agora quem manda aqui sou eu. Essa autoridade nós temos que ter. Chegar no Congresso, ó, pessoal, acabou a farra. Né? Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Ele chegou para Satanás e disse exatamente isso. Né? Ele repreendeu Satanás como se dizer, acabou a farra, agora quem manda aqui sou eu. Esse poder deu para nós, irmãos. Ou não? Eu vou falar uma coisa, né? Mas se uma pessoa possessa, se chamar alguns irmãos, vai tremer. Ah, não vou não. Né? Mas Deus deu poder para nós. Mas o poder, para ter o poder, precisa ser transformado. Né? E transformado, você tem autoridade de repreender. Tem autoridade de repreender. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. O Senhor estava mostrando, acabou a farra. Então o espírito imundo, agitando violentamente e brandando em voz alta, saiu dele. E todos se admiraram, ao ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Irmão, nós temos autoridade dada por Deus e nós devemos usar isso. Pregar o evangelho com esse poder, irmãos. Colocar isso no nosso coração. Cada um de nós. Cada um de nós. E as coisas vão mudar, irmãos. Primeiro, tema do ano passado foi transformado no poder de Deus. Agora, você faz o que com isso? Vem na igreja, quarta e quinta? Não, mas é para anunciar no poder de Deus. Né? É para anunciar. Né? É para anunciar o evangelho. Porque, se você não fizer isso, fica uma coisa improdutiva. Aí você começa a olhar só os defeitos. Você olha para o pregador que veio aqui. Hoje o culto não estava bom. Essa é outra coisa que tem também me incomodado. O que é igreja, na verdade? A gente fala, eu não gosto daquela igreja. O que é igreja? O culto não foi legal. Eu não gosto do culto daquela igreja. Eu não gosto dos irmãos. O que é igreja, meu Deus do céu? Você está falando que você não é igreja. Você está falando isso. Porque a igreja é você. E o Senhor vai reinar na sua vida se você deixar, for transformar. Você tem que vir aqui para adorar, para louvar, exaltar o nome de Deus, agradecer por cada dia que Ele te deu, pelas bênçãos que Ele tem dado na sua vida. Quando cantar, cantar com alegria. Quando falar, falar com alegria. Né? Eu não gosto muito. Né? Mas, irmão, vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos repetir de novo. Não foi legal. Bom, aqui não é programa de auditório, né? A irmã que está na frente não é, como chama lá, o rock do Silvio Santos, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que vem de você. Se você está contente com Deus, fala, né? Se expressa, manifesta. Eu sei que tem pessoas que não são assim. Tudo bem, a gente respeita isso. Mas se você pode, gosta de fazer, faça em nome de Jesus. Faça em nome de Jesus. Né? Clama o Senhor, anuncia, agradeça. Tem hora que você fala assim, irmão, vamos fazer oração frases para agradecer o Senhor. Para sair o primeiro é difícil. Até parece que a gente não tem nada para agradecer, né? Irmãos, o tema é esse. Esse é o tema. Não sei também se eu passei, mas aqui está a palavra. Né? Confere na palavra tudo. E vamos ter essa ousadia de pregar o evangelho no poder de Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.
Senhor Deus, Pai querido, Pai celestial, eu quero suplicar que o Senhor esteja nos perdoando pela nossa arrogância, pela forma de nos achar autossuficientes, por nos acharmos, meu Pai, capazes de fazer as coisas, sem considerar, meu Pai, o seu poder. Na igreja, ou no nosso país, pelo número de pessoas que são convertidas, Senhor, não sei dizer se é isso mesmo, mas que se dizem evangélicas, meu Pai, tiver a ousadia que Pedro teve, de denunciar o pecado, de denunciar o que as pessoas fazem, haveria uma transformação, Pai querido. Porque a gente está vivendo momentos assim, repugnantes, horríveis, meu Pai. A gente não sabe mais em que acreditar. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia da sua igreja aqui na terra. Senhor, que o Senhor esteja transformando cada um de nós, meu Pai. Para que verdadeiramente sejamos melhores. Senhor, se a pessoa ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, que o Senhor dê essa experiência. Que ela seja, de fato e de verdade, incomodada pelo Teu Espírito. E que realmente haja uma transformação. Que as pessoas possam notar isso, se é algo visível. Nossa, você mudou mesmo. Que diferença. Senhor, porque esse mundo precisa da manifestação do Seu poder, meu Pai. E o Senhor vai fazer isso através de nós. Nos ajude. Mexe com cada um de nós, meu Pai. Mexe. Nós precisamos ser chacoalhados. Talvez, tudo isso que tem acontecido é para a gente tomar uma posição. E fazer alguma coisa verdadeira que agrade o Senhor. É isso que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém.